Bem, pessoal, nas nossas discussões, né, da disciplina de metodologia científica, aquilo que a gente abordou em sala de aula, né, nas nossas aulas virtuais, na verdade, a gente discutiu um pouco sobre as questões relativas à ciência, à produção do conhecimento e principalmente sobre a produção de um projeto de pesquisa. Então, tendo em vista essa situação e a proximidade da nossa prova, eu defini fazer uma pequena revisão, né, um pequeno apanhado de conteúdo para facilitar a linha de estudo de vocês, visando a nossa próxima avaliação. Tá? Então, vamos elencar os pontos. Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre o conceito de ciência, depois sobre os tipos de conhecimento e, por último, sobre o projeto de pesquisa. Então, são essas três linhas que nós vamos seguir para a nossa avaliação. Então, seguindo o primeiro ponto, né, o conceito de ciência, é importante a gente considerar que não existe um conceito de ciência pronto e acabado. Tá? Você vai pesquisando na internet, livros, artigos, você vai encontrar diversos conceitos sobre o que é ciência. Um que nós vamos utilizar aqui, está no livro do Marconi, Lakatos, ele traz a seguinte definição. Ciência é um conjunto de atitudes e atividades racionais dirigidas ao sistemático conhecimento com um objetivo limitado e capaz de ser submetido à verificação. Então, isso é um conceito que você encontra ele várias vezes em vários livros de metodologia científica, inclusive. Então, por que esse conceito ele dá uma amplitude da ideia, né? Porque, primeiro, quando a gente fala de ciência, nós estamos falando de produção de conhecimento. Mas não é qualquer produção de conhecimento. É uma capacidade de produzir conhecimento de maneira racionalizada, racional, usando a produção racional e de maneira sistematizada. A ótica de um projeto, a lógica de um projeto de pesquisa, por exemplo, que a gente já falou bastante sobre projeto de pesquisa, a utilização de um projeto de pesquisa visa sistematizar a sua produção do conhecimento. Então, ele é um conceito racional, mas ele é sistematizado. Tem um objeto limitado, ou seja, a delimitação, o recorte daquilo que você está pesquisando. Então, ninguém pesquisa sobre o sistema prisional, por exemplo, do mundo inteiro. Isso é absolutamente impossível de uma pessoa fazer isso ao longo de uma determinada pesquisa. Então, a pessoa delimita. Ele vai estudar um sistema prisional em específico, numa determinada região ou estado, com um objetivo bem definido, bem delimitado. Então, essa é a ideia da delimitação. É um objeto limitado. É você fazer o recorte da sua produção de conhecimento. E que possa ser submetida à verificação. Ou seja, toda produção acadêmica, toda produção científica, ela deve ser submetida aos seus pares em termos de pesquisa. Tempos atrás, numa visão mais positivista da ciência, costumava-se dizer assim, que a ciência é algo científico, o conhecimento é algo cientificamente comprovado. Se é cientificamente comprovado, pronto, acabou, está definido, é esse ponto. Então aquilo não é revisto mais. A gente sabe que isso é uma grande bobagem, né? Não existe nada que seja eterno, não existe nada que seja definitivo em termos de ciência. Tudo aquilo que é pesquisado, que é, entre aspas, comprovado hoje, amanhã, daqui 10 anos, daqui 50 anos, utilizando outros métodos de pesquisa, utilizando outros elementos tecnológicos, você pode e certamente ocorrerão fatos de você refutar aquilo que antes era tido como pronto e absoluto. Então esses pontos são para vocês pensarem na ideia da construção de um conceito de ciência, que é algo importante para o conhecimento que a gente está produzindo. Além disso, vocês precisam refletir sobre a importância da ciência na sociedade contemporânea. Até porque a gente está vivendo um período de negação da ciência, né?
gente acreditando que a Terra é plana ou repercutindo coisas que não têm a menor substância em termos de produção de conhecimento. Então, a ciência tem um papel importante na sociedade. A gente está vivendo um período de pandemia, por exemplo, e quem precisa ganhar a direção do processo são os cientistas, né? São eles que desenvolvem lógicas de organização social nesse período, a produção da vacina, a sistemática de distribuição da vacina e assim por diante. Então, a ciência tem uma importância muito grande na sociedade e a gente não pode refutar a importância da ciência. Segundo ponto, a gente passa para as linhas de conhecimento. Então, a gente listou quatro tipos de conhecimento: o empírico, o filosófico, o teológico e o conhecimento científico que a gente acabou de falar. O conhecimento empírico é aquele adquirido a partir da experiência das pessoas, né? É o senso comum, né? Ele não passa por uma lógica sistemática do conhecimento. É diferente do processo científico, né? Onde se desenvolve um projeto, tem métodos, tem análises que são rigorosos, etc. Conhecimento empírico, não. Ele faz parte da vivência da pessoa, ele está vinculado ao senso comum. Então, essa é a ideia do conhecimento empírico. Depois, a gente tem o pensamento filosófico, o conhecimento filosófico ou metafísico. A filosofia não é ciência. A filosofia ela é reflexão. Ela discute a essência do ser. Então, a filosofia o conhecimento filosófico é, acima de tudo, um conhecimento reflexivo. Tem um filósofo brasileiro chamado Mário Sérgio Cortella, e o Cortella ele faz uma brincadeira muito interessante, que ele diz assim, que a filosofia é como se fosse alguém com um carimbo, que nos carimbos de escola, um carimbo enorme com uma interrogação. E aí o filósofo é aquele que sai batendo o carimbo e interrogando, ou seja, questionando, ele é reflexivo. Mas o conhecimento filosófico parte, acima de tudo, da ótica do pensamento racional. Tá? Não é ciência, mas ele é racionalizado. É uma razão reflexiva. Então, esse é um elemento para se pensar a filosofia. Depois nós temos o conhecimento teológico, né, ou seja, o pensamento religioso, que está fundamentado nos dogmas, na crença, na estrutura religiosa de um determinado povo ou de uma determinada sociedade. Tá? Então, está vinculado à ideia do sobrenatural, à ideia da produção do conhecimento a partir da crença religiosa. E por último, nós listamos o pensamento científico, que é o primeiro ponto que a gente falou, né? Ou seja, quando você discute o conceito de ciência, você já está pensando aí na ótica do conhecimento científico. Partindo para o terceiro e último ponto daquilo que a gente listou como fundamental para avaliação, a gente falou muito sobre a questão do projeto de pesquisa. Então, o que é um projeto de pesquisa? Ora, o projeto é aquilo que vai nortear um trabalho de pesquisa. A palavra projeto, na verdade, ela vem do latim projétil, que é o projétil mesmo da bala, né, da arma. Então é aquilo que vai à frente, aquilo que é lançado à frente, aquilo que vai nortear, aquilo que vai direcionar uma pesquisa. Não existe pesquisa acadêmica sem projeto de pesquisa. Tá, o projeto de pesquisa ele é fundamental para a produção acadêmica. É ele que vai nortear o processo. Tá? E aí, dentro dessa construção, uma das coisas que a gente precisa de estabelecer é o seu objeto de pesquisa e qual será a abrangência da sua pesquisa. Como eu falei inicialmente, toda pesquisa ela passa por uma delimitação, por um recorte. Ela precisa se estabelecer num determinado tempo e espaço. Ou seja, ela precisa estar situada num determinado lugar, né, num território, num espaço constituído. Então, ou seja, eu vou fazer uma pesquisa sobre os povos indígenas do Vale Rio Doce. Eu estou delimitando o espaço. Essa é a localização. Em que tempo? Entre os anos 60 e 64. Beleza, delimitei um tempo e espaço. Eu vou recortando, eu vou enxugando aquilo que eu preciso estabelecer como processo de pesquisa.
Então essa delimitação, ela serve para facilitar o processo de desenvolvimento da sua pesquisa, onde você vai aprofundar os pontos que são importantes, né, aquilo que é fundamental, e não perder tempo com questões pouco relevantes para a sua pesquisa. Tá? Podem ser questões até relevantes para outra linha de pesquisa, mas talvez não seja para a sua. Então, a delimitação, né, o recortar, ele vai facilitar esse processo de desenvolvimento. Isso é um ponto importante na elaboração do seu projeto. Então, o projeto serve para isso, tá? Para fazer essa abordagem. A partir daí, uma outra coisa que é importante você classificar no seu projeto é o método de pesquisa. Qual a metodologia que você vai utilizar? Então você pode fazer um método, utilizar, né, para nós das ciências humanas, o método histórico, né, uma análise histórica, ela é importante. Você pode fazer uma análise etnográfica, né, com pesquisa de campo, com entrevista, com uma vivência, né, um trabalho mais próximo de um determinado grupo social. Então, a metodologia da pesquisa, ela é ampla, né? Existem várias linhas de pesquisa e cada um aborda um método diferente. Um último ponto para a gente finalizar isso aqui, é claro que num contexto de avaliação a gente não vai discutir todos os elementos, todos os tópicos do projeto de pesquisa, mas um último ponto para a gente fechar essa ideia inicial é o seu referencial teórico, ou seja, quais são os autores que vão nortear a sua pesquisa. Quem são os autores que escrevem sobre aquele assunto que você está falando, que são referência. E cada ramo do saber, cada ramo do conhecimento possui autores que são referência. Se você vai falar do direito tributário, tem os caras que são referência no direito tributário. Você vai falar do direito penal, tem os caras que são referência no direito penal. Se você está falando da história da América, tem os caras que são referência em história da América. O cara não estuda a história da China, ele estuda a história da América, ele é referência naquele ponto. Se você está falando da literatura brasileira, tem os autores que são referência na literatura brasileira. E cada subtema, né, do conhecimento, você tem os indivíduos que são referência para aquilo ali. Então, em cima desses autores que você vai construir o seu referencial teórico, né, ou seja, os principais autores, as principais obras que vão embasar, em termos de teoria, aquilo que você vai construir enquanto pesquisa. Então, de maneira assim bem simples e direta, esses são os principais pontos que a gente tem para efeito da nossa avaliação. Tá? Então, vocês têm um material de apoio, vocês têm livros, vocês têm vídeo lá na plataforma, e aqui a gente fez só um apanhado geral do que é principal para efeito da nossa avaliação. Então, espero que isso tenha, de certo modo, ajudado um pouco, né, no processo de formação e de preparação para a semana de provas. Valeu!